começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre Tribunal do Júri. O artigo 5º reconhece a instituição do júri com a garantia da plenitude de defesa e do sigilo das votações. A Constituição também determina a soberania dos vereditos e diz que a competência do Tribunal do Júri é para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles cometidos com a intenção de matar ou quando se assume o risco de causar a morte da vítima. Para falar sobre o Tribunal do Júri, que também é chamado de Tribunal Popular, porque é composto por cidadãos comuns, temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui o promotor Jefferson Lopes, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que atua há 8 anos, especificamente em Tribunal do Júri. Seja bem-vindo, promotor. Como é que é o funcionamento básico de um Tribunal do Júri? O procedimento do Tribunal do Júri tem duas fases, não é? Uma primeira sem a participação dos jurados, não é? Que nós chamamos de fase de pronúncia, e uma segunda fase, que é a de efetivo julgamento, em que os jurados que são previamente alistados, são previamente colocados em uma lista anual, em que os jurados são sorteados para formar o conselho de sentença, né, esses 25 cidadãos que estão lá, dentre eles 7 são sorteados para formar o conselho de sentença, e são ouvidas as testemunhas, o acusado é interrogado, Ministério Público e Defesa debatem e, ao final, proferida a decisão dos 7 jurados, de acordo com a qual o juiz prolata a sua sentença. Também está aqui o advogado Jorge Teles. Como criminalista, ele atuou inúmeras vezes em tribunais do júri. Seja bem-vindo, doutor Jorge. A preparação de um advogado para o Tribunal do Júri é diferente? Na verdade, o Tribunal do Júri é um território único, especial. Por quê? A maioria dos advogados tem receio de se expor. No plenário do júri, ele precisará fazer uma combinação sofisticada entre o argumento jurídico e o argumento mais acessível ao conselho de sentença, que são pessoas comuns, um cidadão que muitas vezes não conhece o que vai acontecer no Tribunal do Júri. Então é necessário uma preparação, é necessário saber gesticular, se movimentar, convencer o jurado e não impor o seu ponto de vista. E antes de começar a discussão sobre o Tribunal do Júri, é bom esclarecer quais são os crimes que podem ser julgados por ele, os chamados crimes contra a vida. O Código Penal define como crimes contra a vida o homicídio, a indução ao suicídio ou até mesmo estimular alguém que esteja tentando se matar, o infanticídio, quando se mata o próprio filho durante o parto ou logo após, e o aborto, provocado pela gestante ou por terceiros, desde que a intervenção não seja feita para salvar a vida da mãe ou em gravidez dupla. Únicos casos em que o aborto praticado por médicos não é punido. Promotor, como é que é essa questão? Todos os casos de crimes contra a vida vão automaticamente para o Tribunal do Júri? Os casos em que envolve a violação do bem jurídico vida, eles inicialmente são submetidos a um juiz na fase que eu já disse de pronúncia, né, em que é analisada a admissibilidade da acusação. O juiz verifica antes se aquela imputação feita, aquela acusação público reúne os requisitos mínimos para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Uma vez superada essa fase, aí sim é que nós temos efetivamente o julgamento por parte dos jurados. Os casos não são diretamente submetidos, né? Há um juízo prévio de admissibilidade a respeito de requisitos mínimos que são indícios suficientes de autoria e prova de materialidade. E o Tribunal do Júri desperta curiosidade nas ruas. A equipe do artigo 5º foi saber quais as dúvidas das pessoas sobre o tema. Vamos conferir? Eu gostaria de saber se o réu pode pedir para não ser julgado pelo Tribunal do Júri. Doutor Jorge, o réu tem essa prerrogativa? O advogado pode influir nessa decisão? O advogado ele pode tentar convencer o juiz que, na verdade, o crime, em tese cometido, que ele é acusado, não se enquadra naqueles que são da competência do Tribunal do Júri. Mas essa decisão é do juiz, que vai definir, através do próprio convencimento, se ele deve ou não ser levado ao Tribunal do Júri, se ele deve ser pronunciado ou não, ou até absolvido, se for o caso. Mas é importante dizer, Flávio e doutor Jorge, que, na verdade, uma vez determinado que, pelo juiz, que é um crime doloso contra a vida, quer dizer, que é uma tentativa de homicídio ou homicídio consumado, um induzimento à instigação ao auxílio ao suicídio, infanticídio ou aborto, o cidadão que está sendo acusado não tem o direito de pedir que seja julgado por um outro órgão judiciário. Na verdade, a competência do júri, até por ser constitucional, ela não pode ser declinada.
para o réu é melhor ou pior, tribunal do júri? Eu vejo que o réu leva uma grande vantagem. A exceção de um caso público de notória repercussão, onde, na verdade, a própria sociedade já formou um juízo de valor. Mas num júri clássico normal, um cidadão que cometeu, que delinquiu, que se envolveu num evento que o levou a julgamento, ele tem melhores chances de ser absolvido. Até porque, às vezes, a materialidade que o juiz se convenceu e a existência de indícios, no júri, no plenário, nos debates, isso pode ser derrubado, ou seja, pode ser questionado pela defesa. O júri é um território que nunca se sabe o que vai acontecer. E já que o senhor falou de casos famosos, quem não se lembra de casos como esse que foram levados a júri popular? O destino do casal Nardoni, por exemplo, foi decidido por pessoas comuns. Mas como é ter nas mãos o poder de definir se uma pessoa é culpada ou não por um crime? Isso é o que acontece com quem é escolhido para ser jurado num tribunal do júri. Marco Antônio Velasco, morto em 93, espancado por uma gangue de jovens de Brasília. Dorothy Steng, missionária assassinada no Pará em 2005 por conflitos agrários. Isabela Nardoni, 6 anos, jogada pela janela do apartamento em São Paulo pelo pai e pela madrasta em 2008. E o Debrando Pascoal, ex-deputado, condenado a 18 anos de prisão no Acre pelo crime da motosserra, ele esquartejava as vítimas antes de matá-las. Esses casos têm em comum mais do que a brutalidade. Todos foram julgados por tribunais do júri, compostos por pessoas comuns. Qualquer brasileiro que seja idôneo pode ser convocado a participar de um julgamento sobre crimes contra a vida. Uma responsabilidade que muita gente não quer. Você se expor na frente de um criminoso para você julgar ele é muito complicado também, né? Acho que é muita responsabilidade. A pessoa tem que ter, no mínimo, uma preparação para isso, né? E quando ela for jurada, ela tem que se colocar no lugar da pessoa e sentir o que a pessoa está passando, né? Eu acho muita responsabilidade da pessoa, né? Acho que a pessoa tem que estar bem certa do que está fazendo, né? Mas é bem interessante. Essa servidora pública foi convocada aleatoriamente para ser jurada e passou um mês à disposição do tribunal. Participou de 3 júris e prefere não mostrar o rosto por segurança. Em todos os casos, os assassinos foram condenados. Ela diz que, além do peso de decidir sobre o destino de alguém, os jurados têm outra grande preocupação: o risco à própria vida. No primeiro momento dá um frio na barriga, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, mesmo porque você vai lidar com pessoas que você nunca viu, sei lá, crimes hediondos, né? Ainda que você se convença da responsabilidade ou da culpa da pessoa, você teme pela sua segurança. Foi essa sensação que eu tive, medo. Como é que fica a situação de alguém que é jurado num caso complicado? A votação feita pelos jurados, ela se faz em sigilo. Esse, inclusive, é um dos princípios constitucionais, princípio do sigilo das votações. Então, nem juiz, nem o promotor, nem o advogado tem acesso a como um determinado jurado votou. E, inclusive, a partir de 2008, uma alteração que houve no Código de Processo Penal, a decisão dos jurados, aliás, a apuração dos votos dos jurados, ela cessa quando há a maioria, ou seja, como se trata de um tribunal formado por 7 jurados e mais um juiz togado, no 4º voto do jurado, a apuração dos votos cessa. Exatamente para garantir esse sigilo. Não precisa unanimidade. Não é necessária a unanimidade. A decisão do Tribunal do Júri se dá por maioria de votos. Então, embora seja natural esse receio que os jurados têm, até por não se ambientarem, não estarem ambientados com o julgamento, com todo o aparato policial, às vezes, que está ao redor, né, é preciso deixar claro que o voto de cada um deles não será revelado. E que não há, por exemplo, no Distrito Federal, nenhum histórico de atentado contra jurado. Então, eu sempre alerto aos jurados, e sobretudo às juradas mulheres, como no caso do vídeo que nós assistimos, né, que não tenham medo, porque nós não temos histórico nenhum de atentado contra o jurado. Né? Agora, doutor Jorge, ficar ali frente a frente com o réu para os jurados não influencia na decisão dele? Olha, depende de como o réu como o acusado será visto. Por exemplo, você colocou a questão do acusado ser conduzido ao plenário do júri algemado. E normalmente é o que acontece. Essa visibilidade causa um receio muito grande ao jurado. Ele se sente ameaçado, ele pode se sentir ameaçado. E o próprio perfil,
Se o acusado tiver antecedentes criminais, se ele for, enfim, uma pessoa contumaz, que delinquiu, que já foi acusado de outros crimes, com certeza isso vai pesar contra ele. Mas se ele estiver respondendo em liberdade ao processo, chegar normalmente, for um cidadão que se envolveu num episódio, eu costumo avaliar que o júri é um território onde as tragédias da sociedade são analisadas, são avaliadas. E isso assusta todos nós. Assusta o conselho de sentença, assusta muitas vezes o próprio episódio, às vezes fotos muito fortes, e isso coloca os jurados numa responsabilidade muito grande. E, de um modo geral, o jurado brasileiro, ele se mantém muito distante desses eventos de crimes, enfim. E quando ele é convocado, ele se sente realmente imbuído de uma responsabilidade que talvez ele se sinta despreparado para enfrentar esse momento. Agora, a questão da ameaça. Ele está ali encarando o réu, ele não se sente ameaçado? Ele se sente ameaçado, embora ele não seja identificado, mas ele é visto pelo acusado. Mas como o promotor comentou, não existe histórico de qualquer tipo de represália de um acusado, de um condenado contra o jurado. Mas que a exposição é forte, é muito mais a sensação de insegurança do que algo concreto. Existe, como eu disse, mas muito mais pela falta de ambientação. É verdade. Um território novo, né? É um território novo. O jurado que já foi convocado em anos anteriores, ele já se apresenta com muito maior naturalidade, porque ele sabe que não vai haver nenhum tipo de consequência, que ele vai sair dali e vai poder voltar para a casa dele. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já.